Alô, ok. Beleza, estamos lá, iniciando o nosso relatório do mês de novembro, tá? O PI de investimento. A gente teve um mês excelente, um mês, eu acho, não fiz o cálculo ainda, vou fechar o ano, mas eu acho que foi o melhor mês do ano. E a gente vem acompanhando de perto, né, a- as movimentações do mercado, né? O Ibovespa, só para a gente ter uma ideia, né, do significado do movimento que aconteceu, o Ibovespa teve a maior alta mensal em 15 meses e veio renovando recorde atrás de recorde, né? Tudo baseado, né, na expectativa de corte da Selic, viemos acompanhando, né, os índices de inflação e também na possibilidade de o Tarcísio de Freitas ser o candidato da oposição em relação ao governo Lula. E a gente vem acompanhando esse movimento desde outubro, mas a gente tem aí uma sinalização de que pode mudar nessa expectativa e a gente tem que tomar cuidado também com a relação da meta fiscal do governo em ano eleitoral. Então a gente está muito atento para isso, para a gente poder ter uma ideia, né, de que se o governo aumentar gastos, o Banco Central seria obrigado a aumentar a Selic, que destruiria completamente a ideia do ano de 2026 a gente continuar performando bem, como foi o ano de 2025. Tá? Então, assim, a gente está bem atento a isso. Vamos acompanhar o último mês aí com muito cuidado. A gente só tem alguns dias só. É um feriado emendado, né, que a gente chama de Natal e Ano Novo junto ali praticamente. Então vai ser bem difícil essa virada de ano se a gente não tiver aí uma sinalização de que o governo, que é bem difícil, de ter uma responsabilidade fiscal no ano de 2026. Eu acho quase impossível, tá? Ao mesmo tempo, a economia do mercado americano, né, a economia dos Estados Unidos, apesar de continuar forte, ela vem mostrando que os empregos, né, o mercado de trabalho vem sofrendo com as altas taxas de juros atuais lá e eles já começaram a fazer o corte. Então, temos hoje a probabilidade assim quase de 95% de que haja um corte ainda hoje, hoje é a super quarta, né? O nosso Banco Central vai manter a Selic em 15, que ele vem prometendo isso. E o mercado americano, né, espera que o Banco Central americano corte os juros em 25 pontos base, né, nessa quarta-feira de hoje. Então a gente tem aí uma projeção de que nós podemos vir a ter um alento para um ano eleitoral se os juros americanos continuarem sendo cortados. Tá? A gente tem aí uma migração de capital para cá. Beleza? Esse é o cenário que a gente tem aí para a virada do ano. Acho que a gente está super bem em 2025 e a gente vai discutindo isso aí ao longo desses últimos dias do ano, tá? A gente teve como a nossa melhor performance. Vamos no pior primeiro, que já está vindo aqui, né? De cara. A EGE, ela foi a nossa pior performance na carteira. Só que a EGE, assim, é uma empresa que a gente não tem nenhuma preocupação, né, com ela, né? E então, o que a gente pode ver é que existe lá para frente uma possibilidade dela vir a performar bem, quer dizer, continuar performando bem como ela sempre faz, tá? Então, essa é uma mínima correção do ponto de vista de acompanhamento desse papel, menos 23,55% de recuo. E a gente vai ficar olhando para ver se tem oportunidade de aumentar a posição nesse papel. Tá? Essa aqui é a verdade. Então, assim, nenhum problema com essa empresa. Tá? Uma coisa que eu gostei, que eu quero sinalizar, é que a Auren, que é uma a maior geradora de energia
renovável, né? Ela vinha sofrendo e começou a performar bem. Então isso é bom para a gente porque são empresas assim que a gente tem um grande potencial de alta, a Auren. Então gostei do desempenho dela, né? Mais 18,74, tá? E o nosso melhor desempenho, opa, passou direto aqui, foi a Movida, tá? Eu fiquei impressionado porque assim, eu não tinha essa expectativa dessa performance da Movida antes de início de corte de taxa de juros. Então, assim, só a expectativa da corte da Selic já fez ela movimentar 52% de alta. Então, assim, existe uma possibilidade da gente colocar mais papel da Movida para dentro da carteira e ela, assim, com essa performance aí, a gente tem uma grande expectativa nela para o ano de 2026 e até mais, tá? Então, assim, eu gostei do desempenho dela, que foi espetacular, tá? No cômputo geral, assim, eu acho que, se não me engano, eu acho que foi a melhor performance de papel da carteira do ano, tá? Então, eu vou fazer um apanhado para a gente fechar o ano, né? Mas 52,51% de alta foi algo, assim, que me surpreendeu, tá? Por quê? Porque ela depende do ciclo econômico. Com juros altos, ela não performa bem, mas só com a expectativa dos juros vir cortando, porque a gente tem aí uma redução ainda tímida da inflação. Se a gente tiver uma possibilidade de realmente isso acontecer e a taxa Selic começar a ser cortada, essa empresa aqui vai voar. Tá? A gente tem até condições de colocar mais dessa empresa na carteira. Tá? Deixa eu ver quem mais está aqui. Das nossas BDRs, né? Deixa eu puxar devagar aqui, porque senão o gráfico vai lá para cima. A gente teve, né, uma performance mista nas BDRs, tá? A coisa boa é que a nova JBS, que quando entrou ela veio sofrendo desvalorização, começou a voltar. Então está se valorizando novamente. E a Airbnb com menos 6,52% de alta, de queda, né? Que é uma correção que ela está fazendo. Para nós, a gente já tem lucro realizado nesse papel, então assim, a gente acompanha para verificar a possibilidade de colocar mais Airbnb na carteira. A Bank of America, 0,56% de alta, também é uma empresa com lucro realizado. E a Disney, menos 6,63% de recuo, né, de queda. Então a Disney já tinha dado uma boa andada, a gente tinha colocado um pouco de lucro no caixa e ela veio agora fazendo um recuo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos observar para ver um ponto de inflexão e colocar uma retomada da Disney na carteira, tá? E a Johnson vem performando muito bem já há vários meses, a gente mantém a posição da Johnson com tranquilidade, tá? A Super Microcomputador recuou, praticamente a gente ficou no 0 a 0 nesse papel ao longo do ano, né? Apesar dela ter dado uma alta boa quando a gente entrou, ela voltou bastante, ficamos aí no 0 a 0, tá? Na Super Microcomputadores. E a XPBR com 4,05% de alta, tá? Então essas são as nossas BDRs. O que nós fizemos ao longo do mês de novembro? Nós esperamos uma correção do mercado, tá? Tá muito esticado, né? A gente teve aí uma sinalização de possibilidade de corrigir, tá? E a gente vai aproveitar essa oportunidade. Então, para conseguir fazer isso com mais tranquilidade, né? Deixa eu pegar aqui. Essa rolagem aqui tá meio difícil, ó. Do total da carteira, a gente teve 5,63% de alta, tá? E de dividendos nós recebemos 0,45. Então nós ficamos com uma performance aí de 6,08 e o Bovespa ele performou 6,37 de alta. Então a gente ficou um pouquinho para trás do Ibovespa, quer dizer, aquela vantagem que a gente estava esperando para virar positivo, a gente vai ter que
ficar na berlinda aí aguardando mais um pouco, tá? Então, na carteira automatizada, a gente teve top dividendos com 4,66 de alta e a Max dividendo com 3% de alta, tá? Então, na média aí, a gente ficou para trás do Ibovespa na carteira automatizada, menos 2,37. Então, assim, o clube está muito bem em relação às carteiras automatizadas. A gente veio ali meio que empatando ao longo do ano, tá? Na performance. E a gente não teve nenhum posicionamento de papel novo na carteira, tá? Agora, de posição, a gente fez um ajuste de posição aumentando a max dividendos para equilibrar com a top dividendos, que a gente vem fazendo isso já há 2 meses, a gente vai continuar para deixar as duas carteiras iguais. A gente fez realização de lucro em Itaú, que performou muito bem ao longo do ano. A gente fez realização de lucro na Cury, a gente fez realização de lucro na CPFE, né, Companhia Paulista, né? A gente fez realização de lucro no Bradesco e a gente fez realização de lucro na Cyrela, que foi um excelente papel ao longo desse ano também, em função dessa expectativa de corte de taxa de juros. Imagina quando realmente começar a cortar, isso aqui vai voar, né? Então a gente colocou todo esse valor em caixa para aguardar a correção do mercado. A mesma coisa com o Bank of America. A gente realizou lucro e vamos aguardar expectativa em relação à continuidade de corte de juros no mercado americano. Então, assim, a gente tende a ter uma performance boa também nas BDRs. A gente vai aproveitar o valor em caixa para a gente conseguir aproveitar a segunda, né, a virada do ano aí para o segundo momento, a partir de março, a partir de abril, quando a taxa Selic começar a cortar, tá? Então a gente segue aí com essa expectativa. Tranquilo? No cômputo geral aqui, para o clube, ao longo do mês de novembro, né, a gente já viu que o Ibovespa foi 6,37 e a carteira do clube foi 6,08. No ano de 2025, a gente ultrapassou os 20%, estamos chegando quase em 25%, em 24,64% de alta. Em 12 meses, a gente está a 13,5%, a gente está aumentando a nossa rentabilidade, já estava um pouco abaixo de 9%, e o clube desde o início, a gente fez uma máxima histórica no clube, né? Que até o pessoal vem falando tanto de mercado, né? De máxima histórica de mercado, máxima histórica de mercado. O clube também fez a sua máxima histórica. A gente chegou em 47,97% de alta desde o início, tá? Em relação ao Ibovespa, quando o Ibovespa acelera, a gente sempre vai ficando um pouquinho para trás. Então a gente reduziu aquela distância, né? Ele conseguiu passar a gente um pouco, menos 4,7% em relação ao Ibovespa, quase viramos, né? Vamos ver se a gente consegue, com essa correção, a gente consegue virar isso aqui para o positivo. Pode ser que aconteça em dezembro, né? É uma distância aí com poucos dias, né? Difícil de conseguir, mas talvez a gente consiga, vamos ver. Em relação ao IPCA, em 12 meses, a gente está aumentando essa distância do IPCA, já tem 8,85% acima do IPCA. E em relação ao S&P, a gente está mantendo a nossa vantagem, 10,23% de alta, com a correção que aconteceu no mercado americano, por conta lá do shutdown e tal. O S&P veio voltando, mas ele não voltou com aquele ímpeto, né? É provável que eles, né, realmente rompam um topo histórico de novo com a continuação do corte de juros, tá? Mas a gente tem aí toda essa movimentação e toda essa rentabilidade com a nossa volatilidade diminuindo. Então, assim, cara, isso aqui é espetacular, tá? Quer dizer, a carteira do clube está bem equilibrada e a carteira do clube vem mostrando que ele é bem seguro em relação à volatilidade do mercado, tá? Porque a nossa volatilidade está diminuindo enquanto a gente vê o mercado acelerando com uma volatilidade mais alta do que essa. Então,
Isso para nós é excelente, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Acho que a gente tem aí um estudo para fazer ao longo do ano de 2025 para aproveitar outras oportunidades que o mercado possa vir a dar ao longo do ano de 2026, em função do cenário eleitoral. Agora a gente tem um foco aí específico em relação a isso, tá? A gente vai ver volatilidades maiores ao longo de 2026, mas a gente não está preocupado com isso, tá? Em função do equilíbrio que a gente está vendo na carteira do clube. Beleza? Então, era isso que eu tinha para mostrar. Fica dado aí o recado de que a gente precisa fazer novas entradas, né, no clube. As pessoas devem aproveitar essa oportunidade que o mercado vai corrigir para aportar. Então, assim, se puder fazer propaganda, né, para que o clube aumente o seu caixa, a gente vai ter novas possibilidades aí para frente. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, Marco. Muito bom esse mês aí, né? Esse mês foi excelente, cara. Excelente, né? E tá continuando, né? Tá. A gente aproveitou a oportunidade de aumentar o nosso caixa, tá? Então a gente tem aí mais uma possibilidade de novas entradas com essas correções que vierem a acontecer. Isso daí. Beleza? Você quer ver algum papel específico? Não, tranquilo, não precisa ver nada, não. Tá, Tudo, joia. tudo Então a bonito. gente, a gente fecha aqui, eu vou mandar o relatório para vocês. E assim, aproveitem a chance quando tiver a oportunidade de conversar com as pessoas, porque quando o mercado vai para topo histórico, as pessoas ficam meio empolgadas, né? Mas a gente tem critérios, né? Então eu acho que é interessante a gente fazer a propaganda do clube para a gente ter mais possibilidades de movimentação, né? Com as pessoas entrando novamente, com pessoas voltando. Vamos ver o que que a gente faz aí, tá bom? Um forte abraço e a próxima mensagem que eu vou mandar no clube vai ser de boas festas, tá bom? Beleza? Beleza, Marco. Obrigado aí. Um Até a abraço, próxima. tudo de bom, até a próxima.